Olá, queridos, olá, queridas. Hoje eu gostaria de refletir com vocês alguma coisa que aconteceu lá no meu passado, mais propriamente nos anos 80 do século 20. Eu trabalhei numa empresa, aliás, trabalhei 12 anos nessa empresa, foi o meu primeiro emprego e depois desses eu tive muitos outros. Mas esse foi o meu primeiro emprego e eu tinha um chefe imediato, que era meu gerente. Eu trabalhava no departamento de vendas. Ele se chamava Nemer Matuk, ele era turco. E ele era uma pessoa que ele tinha várias qualidades, assim como vários defeitos, como qualquer ser humano. Mas ele tinha duas coisas que hoje eu admiro muito. Primeiro, ele odiava ser chamado de doutor, embora tivesse doutorado. Ele não gostava de ser chamado, quando alguém o chamava de doutor, ele sempre achava que era bajulação. Então ele gostava de ser chamado pelo nome próprio, Nemer Matuk, era assim que ele gostava de ser chamado. E uma outra característica que ele tinha, eu já devo ter comentado aqui, mas sempre é bom repetir, quando ele tinha que chamar a atenção de algum subordinado, ele primeiro nos chamava lá na sala dele, sentávamos, só nós e ele, por exemplo, se ele me chamasse na sala para chamar minha atenção por algo que eu tinha feito de errado. Eu fiz muitas coisas erradas, porque eu era bem novo naquela época. E aí, primeiro, ele elencava todas as minhas qualidades. Ele falava de tudo que eu fiz certo. E depois, e bem depois, lá pelo final, aí ele tocava no assunto que pelo qual ele havia me chamado ou chamado outra pessoa ali. Aí ele relatava o que nós tínhamos feito de errado. E ele fazia isso com tanta doçura e com tanta sabedoria, que a pessoa que estava sendo chamada a atenção saía da sala dele se achando o melhor funcionário do mundo, porque ele mostrava para nós as nossas qualidades, ele mostrava tudo aquilo que a gente era capaz de fazer certo. E depois relatava o que nós tínhamos feito de errado. E certamente nós jamais seríamos chamados lá de novo pelo mesmo assunto, porque a gente ficava tão embevecido com os elogios que ele nos proferia, que a gente não queria mais errar. Pelo amor de Deus, eu não vou errar, porque o homem foi tão correto comigo, por que eu vou errar? Então, por que eu lembrei disso hoje? Nós também temos que fazer assim como o seu Nemer fazia com a gente. Nós não podemos só enxergar os erros das pessoas, porque nós também temos erros. E tem um detalhe, toda vez que nós vemos um erro numa pessoa, é porque o erro é nosso. Nós estamos tão acostumados com esse erro que nós enxergamos ele com muita facilidade. Mas se nós enxergarmos os acertos, também comemoremos, porque esses acertos que nós enxergamos nas pessoas são acertos que nós cometemos. E nós estamos tão acostumados que nós os enxergamos com mais facilidade. E outra coisa, se nós tivermos que chamar a atenção de alguém, por qualquer motivo que seja ele filho, pai, mãe, irmão, esposo, esposa, colega, subordinado, façamos isso com educação. Nós não temos o direito de diminuir as pessoas, de falar com elas de forma agressiva. Isso não vai resolver absolutamente nada. Se a pessoa errou, ótimo, vamos falar com ela, nós vamos falar com doçura, com educação. Vamos mostrar para a pessoa que ela é capaz de acertar, que ela é capaz de não cometer esse erro. E vamos procurar saber dessa pessoa se ela precisa de ajuda. Talvez a pessoa esteja cometendo esses erros porque não sabe fazer direito. E talvez nós não a tenhamos ensinado direito. Então ensinemos de novo. Sejamos pessoas caridosas, porque da mesma forma que nós tratamos as pessoas, nós queremos ser tratados. Se eu trato a pessoa de forma arrogante, eu também estou fazendo por merecer ser tratado de forma arrogante. Ninguém gosta assim. Se eu trato com educação, eu gostaria de ser tratado com educação. Mas se eu trato bem isso e recebo de outra maneira, é um problema da pessoa que está fazendo, não é meu problema. O meu compromisso é comigo, com os meus sentimentos e com as minhas atitudes. Jamais com os sentimentos e as atitudes das outras pessoas. Cada um é responsável por si, cada um é responsável pelo que faz e cada um vai dar conta das suas atitudes e atos. O nosso compromisso é conosco, com a educação que nós recebemos e que nós vamos replicar mais adiante. Ninguém gosta de ser tratado mal. Ninguém, absolutamente ninguém. Então, por que é que nós vamos tratar as pessoas mal? Então, usemos esse exemplo do Nemer Matuk.
Sejamos caridosos com as pessoas, mostremos para elas as suas qualidades. E se tivermos que chamar a atenção, chamemos, mas de forma educada. E tenhamos certeza, depois que nós elogiarmos a pessoa e falarmos para ela, lá no final, o que ela fez de errado, ela vai compreender rapidamente que eu quero o bem dela, que eu estou chamando a atenção, mas porque eu quero o seu bem e não o seu mal. Ao contrário, se eu chegar falando com a pessoa de forma ríspida, de forma agressiva, ela vai entender que eu não quero o seu bem. Então, queridos e queridas, tratemos as pessoas como gostaríamos de ser tratados. E assim, nós construiremos um mundo melhor. Que hoje sempre tenhamos um dia de paz.